Olá pessoal do Cálculo 1, então vamos continuar o nosso curso. Agora vamos falar sobre limites infinitos, o que vem a ser limites infinitos. Então vamos lá, vamos analisar esse exemplo 8 aí. Encontre o limite da função 1 sobre x ao quadrado quando x tende a zero. Encontrar se esse limite existir. Vamos verificar então. Esse limite aí ele não existe. Então vamos lá, vamos analisar uma tabelinha aí, feita pelo autor, e ele pegou aí, eu quero a função 1 sobre x ao quadrado, ela não está definida para x igual a zero. Mas, isso, como já havia dito, né, isso não interessa quando eu quero calcular o limite. Eu vou fazer o x tender a zero, por valores positivos ou por valores negativos, e não vou tocar no zero. Vou fazer sempre o x aproximar de zero, sem necessariamente tocar no zero. Então, tenho aqui, vamos colocar aqui uma reta real aqui, colocar aqui o zero, e eu estou interessado aqui na vizinhança do zero. O que acontece na vizinhança do zero? Então, bem longe aqui do menos 1 e do 1. Apesar que ele começa aqui com menos 1, com 0, só para verificar uma tendência. Então, aqui, quando o x é igual a 1, a função aqui é uma função par. A função f de x, dada por 1 sobre x ao quadrado, ela é uma função par, porque o f de menos x, que é 1 sobre menos x ao quadrado, menos x aqui, né? Parâmetro menos x elevado ao quadrado é igual a 1 sobre x ao quadrado, que é minha f de x. Isso aqui vale para qualquer x, né? O x tem que ser diferente de zero. Então, isso caracteriza uma função par. Se a função é par, então o valor f de 1 é o mesmo que o valor f de menos 1. Se o valor f de 0,5 é o mesmo que o valor f de menos 0,5 e assim por diante. Então, aqui nós estamos pegando aqui o 1 e o menos 1, começando aqui com x igual a 1 menos 1, depois verificando quanto que dá a função f de x. Então, f de 1 é 1 sobre 1 ao quadrado, que dá 1. F de 0,5 é 4, 0,5 é 5 sobre 10, que é 1 sobre 2. Então, a f de 0,5 é a f de 1 sobre 2. F de 1 sobre 2 é 1 sobre 2 ao quadrado. Isso aqui dá 1 sobre 1 sobre 4. Então, usando aqui as regras de divisão de fração, né? É 1 sobre 1 dividido por 1 sobre 4. Isso aqui dá 4. De maneira geral, se eu pego aqui a função, vamos fazer aqui, se eu pego aqui o x igual a 1 sobre n, a f de x vai ser n ao quadrado, ok? Essa é a f de x aqui. Então, aqui, quando o x é 1, a função retorna 1. Quando o x é 0,5, que é 1 sobre 2, a função retorna 2 ao quadrado. Quando o x é 0,2 é 2 sobre 10, que é 1 sobre 5, que dá a função aplicada em 1 sobre 5 é 5 ao quadrado, que dá 25. O 1 sobre 10, o 0,1 é 1 sobre 10. A função aplicada em 1 sobre 10 é 10 ao quadrado, que dá 100. O 0,05 é 5 sobre 100. Dividido por 5 dá 1, dividido por 5 dá 20.
então é 1 sobre 20. A função aplicada em 1 sobre 20 é 20 ao quadrado, que dá 400. O 0,01, isso aqui é 1 sobre 100, e 1 sobre 100 aplicado na função f retorna 100 ao quadrado, que é 10.000, e assim por diante. Observe que esses valores aqui, eles estão aproximando do valor zero, tanto pela direita quanto pela esquerda. E a função aplicada nesses valores, quando o x vai tendendo para zero, elas vão crescendo. Os valores dessa função vão crescendo cada vez mais. Ok? Então, à medida que x tende a zero, x ao quadrado também tende a zero. E o valor 1 sobre x ao quadrado, né, que é o valor da função, fica muito grande. Vamos verificar isso graficamente. Então, eu tenho aqui o gráfico da função 1 sobre x ao quadrado. Quando eu faço o x aproximar de zero pela direita, o 1 sobre x ele cresce ilimitadamente, ele não tem limite. E quando eu faço o x tender a zero pela esquerda, o valor é o mesmo. A função 1 sobre x ao quadrado cresce ilimitadamente. Então, nesse caso aqui, nós temos um caso de limite da função 1 sobre x ao quadrado, quando x tende a zero, é igual a infinito. Então, vamos entender essa notação aqui melhor. Então, isso não significa que consideramos infinito como número. Infinito não é um número, é só uma simbologia. Vamos entender essa simbologia aí. Tampouco significa que o limite, ele existe. Quando eu falo que o limite, ele é infinito, significa que ele não existe, porque para ele existir, teria que existir um número, L, para onde a função tendesse, tanto pela direita quanto pela esquerda, um número específico. Quando a função não para de crescer, então ela não vai para nenhum número específico, ela só fica crescendo ilimitadamente quando eu faço x aproximar de zero pela esquerda ou x aproximar de zero pela direita. Então, nesse caso aqui, quando o limite da função 1 sobre x ao quadrado, quando o x tende a zero, dá infinito, eu estou querendo dizer que esse limite não existe, mas eu sei qual é a tendência dele. A função está crescendo ilimitadamente, assim que eu faço o x aproximar de zero ilimitadamente também, infinitamente. Então, a função 1 sobre x ao quadrado pode ser tão grande quanto quisermos, tornando x suficientemente próximo de zero. Então, vamos à definição formal aí do limite para o infinito. Seja f uma função definida em ambos os lados de A, exceto possivelmente no próprio A. Então, limite de f de x, quando o x tende a A é igual a infinito, significa que podemos fazer os valores de f de x ficarem arbitrariamente grandes, tão grande quanto quisermos, tornando o x suficientemente próximo de A, mas não igual a A. Em outras palavras, se eu fizer o x aproximar de A, os valores f de x crescem ilimitadamente. Vamos ver isso graficamente. Então, a função f de x aqui, ela não está definida para x igual a A. Quando eu faço o x aproximar de A pela esquerda, a função ela cresce ilimitadamente. Quando eu faço o x aproximar de A pela direita, a função também cresce ilimitadamente. Então, nesse caso aqui,
nós temos um caso de limite de f de x quando x tende a a igual a infinito. O limite de f de x quando x tende a é infinito. Significa que f cresce limitadamente quando x tende a a. Então, essa simbologia aqui está dizendo que quando eu faço o x aproximar de a, tanto pela direita quanto pela esquerda, os valores f de x crescem ilimitadamente. Vamos agora ver a definição do limite no menos infinito. Seja f definido em ambos os lados de a, exceto possivelmente no próprio a. Então, limite de f de x quando x tende a é igual a infinito, significa que quando eu faço o x aproximar de a, tanto pela direita quanto pela esquerda, os valores f de x decrescem ilimitadamente. Ou seja, eles crescem em valores absolutos, só que são negativos. Significa que os valores de f de x podem ser arbitrariamente grandes, porém negativos, ao tornarmos x suficientemente próximos de a, mas não iguais a a. Então, graficamente, é isso aqui. Se eu faço o x aproximar de a pela esquerda, os valores f de x decrescem ilimitadamente. Se eu faço o x aproximar de a pela direita, os valores f de x também decrescem ilimitadamente. Bom, com isso eu tenho que o limite de f de x, quando x tende a, é igual a menos infinito. Ou seja, o f decresce ilimitadamente à medida que eu faço o x aproximar de a, ou seja, quando o x tende a a, tanto pela direita quanto pela esquerda. Agora vamos ver aqui um exemplo nesse caso aí. Bom, se eu sei que o limite da função 1 sobre x ao quadrado, quando x tende a zero, é igual a infinito, ou seja, a função vai para infinito quando eu faço x aproximar de zero, se eu coloco o sinal negativo, eu inverto a situação, né? Ou seja, ao invés da função 1 sobre x ao quadrado crescer, como a função 1 sobre x ao quadrado cresce ilimitadamente quando x tende a zero, a função menos 1 sobre x ao quadrado decresce ilimitadamente quando x vai para zero. São os mesmos valores, né? Quando eu faço x aproximar de zero, só que são valores negativos. Então, a função ela decresce ilimitadamente, ou seja, o limite ele é igual a menos infinito. Então, definições similares podem ser dadas nos casos de limites laterais. Então, por exemplo, o que significa limite de f de x quando x tende a pela esquerda ser igual a infinito? Significa que quando eu faço o x aproximar de a pela esquerda, os valores f de x crescem ilimitadamente, que é esse caso aqui, ó. Eu faço o x aproximar de a pela esquerda, então a f de x ela cresce ilimitadamente. Então eu tenho aqui um caso de limite de f de x quando x tende a a pela esquerda igual a infinito. Nesse caso aqui, eu só estou analisando o x pela esquerda de a. Voltando aqui, ó, limite de f de x quando o x tende a a pela direita é igual a infinito, significa que quando eu faço o x aproximar de a pela direita, a função, os valores f de x crescem ilimitadamente, que é esse caso aqui. Faço o x aproximar de a pela direita e os valores f de x, quando isso acontece, eles crescem ilimitadamente. Então, eu tenho o caso de limite de f de x quando o x tende a a somente pela direita, isso aqui igual a infinito. Bom, analogamente, eu tenho o caso aqui para menos infinito.
limite de f de x, quando x tende a menos a é igual a menos infinito, significa que quando eu faço o x aproximar de a pela esquerda, os valores f de x decrescem ilimitadamente para menos infinito, que é esse caso aqui. Ó. Faço o x aproximar de a pela esquerda e os valores f de x decrescem. Então, o limite de f de x, quando o x tende a pela esquerda, é igual a menos infinito. A mesma coisa com o caso aqui de limite de f de x, quando o x tende a pela direita, ser igual a menos infinito. Ou seja, quando eu faço o x aproximar de a pela direita, o f de x vai decrescer ilimitadamente, indo para menos infinito, que é esse caso aqui, né? Então, faço o x aproximar de a pela direita e a função f de x, os valores f de x decrescem ilimitadamente. Quando isso acontece, quando eu tenho aqui que o limite, o limite de uma função, quando o x tende a a, ou quando o x tende a pela esquerda, ou quando o x tende a pela direita, se isso aqui der infinito, ou se isso der menos infinito, que são os casos aqui, esses casos aqui, né? Esse, e no caso dos dois lados, quando eu tenho isso, eu digo que a reta x igual a é chamada de assíntota vertical do gráfico f de x. Então, essa reta aqui, que é a reta x igual a ela é uma assíntota vertical desse gráfico aqui. Essa reta aqui, x igual a é uma assíntota vertical desse gráfico. Essa reta x igual a é uma assíntota vertical desse gráfico. E essa reta aqui, x igual a é uma assíntota vertical desse gráfico. Então, aqui, essa reta aqui é uma assíntota vertical desse gráfico aqui. E assim por diante. Ok? Então, vamos ficar por aqui. Próxima aula a gente continua.